Você sabe o que é imutabilidade? Esse termo pode soar técnico à primeira vista, mas a verdade é que ele está cada vez mais presente nas tecnologias que nós usamos todos os dias. Hoje vamos explorar o que realmente significa ser imutável e como essa ideia aparece nos sistemas operacionais e por que algumas distribuições Linux adotaram esse modelo e onde isso já está fazendo diferença na prática, hein? Desde servidores até dispositivos como smartphones e o tão famoso Steam Deck. Também vamos esclarecer alguns mitos bem comuns aí, porque muita gente acredita que imutabilidade é simplesmente travar as atualizações ou impedir mudanças, quando na verdade o conceito é bem mais interessante. E para ajudar aqui a destrinchar esse assunto sobre atomicidade e imutabilidade, estou aqui com, como eu posso dizer, com os elétrons que compõem esse átomo conhecido como Diocast, Jonathan Simeone e Raul Craveiro. As aberturas estão cada vez melhores. Salve, pessoal. Tudo bem? Vamos falar sobre imutabilidade e talvez até desmistificar um pouco esse termo, né? Porque de imutável tem muito pouco. E aí, pessoal, beleza? Vamos bater um papo bem legal e acho que até eu vou aprender um pouquinho aqui hoje. Olha só, acho que a gente pode começar tentando dar uma ideia do que é imutabilidade, porque é um conceito bem amplo, não é exatamente tão simples de entender se a gente for parar para pensar assim na minúcia ali técnica do que ele significa, mas a gente consegue entender a aplicação prática dele de maneira até bem simples, com alguns exemplos do nosso dia a dia, assim, né? Então, o senhor Raul Craveiro e o senhor Jonathan Simeone. Os senhores estão voltando de férias aí com as energias recarregadas, né? Esse é apenas o segundo Diocast de 2026. E me contem, os senhores já brincaram com distribuições imutáveis? Acho que a minha principal experiência, de fato, com Dias Imutável é nesse âmbito de jogo. Já testei um pouquinho o Basite, mas confesso que eu não usei tanto assim. E principalmente o SteamOS, né? Só que justamente é nesse âmbito que eu tenho experiência, sabe? Por um nicho muito específico para usar para jogar e acabou. No meu computador de trabalho, não cheguei a testar para valer. Diria até que você poderia incluir o Android, também é um sistema imutável tecnicamente aí. Muita gente nem se dá conta, né? Que é uma coisa tão comum já. Provavelmente, se você tem uma Smart TV em casa, existe uma grande chance de que você também está usando um sistema imutável, alguns até baseados em Linux. Né? Porque eu tenho, por exemplo, uma TV da LG aqui, e eu vi que ela utiliza aquele WebOS, que é uma evolução do antigo Palm OS, que existia em tabletzinhos e tal. E hoje ele funciona nas TVs com um esquema meio imutável, né? Eu tenho uma experiência até similar à do Raul, no Steam Deck também, Android, obviamente, então são duas coisas comuns do dia a dia. Mas eu, de fato, testei algumas e eu até achei apropriado que eu tentasse fazer essa gravação de um sistema imutável. Então, estou no Basite nesse momento, que é a distribuição que eu venho rodando em Dual Boot com o Pop! OS acho que desde o final de novembro de 2025. Então, tem alguns meses de experiência, eu até já fiz um vídeo no canal a respeito das coisas que eu aprendi a utilizar ele. Tem sido uma experiência curiosa, porque KDE nunca durou muito na minha mão e dessa vez ele está bem estável, que é uma coisa incomum de eu dizer do KDE, pelo menos, na minha experiência. E dentro do Basite ele está assim. Me pergunto se tem a ver justamente com essa imutabilidade toda, ou com a minha ânsia menor em customizar o Plasma, pode ser. Eu também testei algumas outras distribuições imutáveis ao longo do tempo, tipo o Vanilla OS, recentemente eu testei o Bluefin, eu testei o Aurora e algumas Aurora. variações do Universal Blue, tipo o Basite DX, o Bluefin DX e tal, que é a versão para desenvolvedores, então tecnicamente o mesmo sistema, mas com alguns pacotes diferentes. Bom, agora que a gente já posicionou vocês sobre alguns lugares onde vocês têm contato com a imutabilidade, sem nem saber que elas estão lá, vamos dar um passinho atrás e apresentar o conceito. Existem diversas formas de implementar o que é superficialmente entendido como imutabilidade. Mas basicamente o que você tem é um sistema que ou ele está atualizado ou ele não está atualizado. Não existe meio termo, como, por exemplo, se você pega uma distribuição tradicional, tipo um Debian, um Arch Linux que não seja imutável, né? Qualquer um que você pode atualizar apenas uma parte do sistema, o que pode funcionar, e geralmente funciona,
Ou você pode ter um problema durante essa atualização e aí o sistema passa a estar inconsistente. Você consegue mover apenas um pedaço do sistema, enquanto na maioria dos sistemas imutáveis, como eu disse, você não atualiza um pacote aqui, você troca o sistema antigo pelo sistema novo e mantém as personalizações, talvez, que você tenha feito, né? No vídeo que o Dil fez sobre o Basite, onde ele comenta como foi a experiência dele, ele dá exemplos bem interessantes de como que funciona a imutabilidade no Basite, que é totalmente diferente do que está implementado no Vanilla OS, por exemplo, né, Dil? São tecnologias diferentes, diferente do Android também, mas o objetivo é similar. Eu gosto de usar carros como analogia para explicar Linux, porque eu acho que é um objeto muito mais conhecido do dia a dia, muito mais mundano, e software às vezes pode ser um pouco abstrato demais, até para se imaginar o que a gente está falando quando você está querendo dizer que não atualiza pela metade. Tipo, como assim atualiza pela metade, né? O exemplo que a gente pode utilizar com carros vamos supor que as atualizações sejam trocas de pneus ou das rodas do carro, sabe? A imutabilidade é uma tecnologia que consiste em aplicar a ideia de que você nunca vai trocar os pneus do carro com o carro andando. E vai fazer de uma forma onde não seja possível tentar trocar o pneu do carro com o carro andando. Parece meio bobinho, mas é exatamente isso. O que uma distribuição Linux faz é exatamente uma distribuição Linux tradicional, tipo um Debian, um Ubuntu, um Arch da vida, geralmente é trocar o pneu do carro com o carro andando. Que imagina que você tem um pneu que está desgastado e chegou uma versão nova do pneu, uma atualização de software. Então, essas distribuições vão lá e trocam os pneus do carro enquanto você está andando com ele, justamente. Isso pode gerar, naturalmente, alguns problemas, que é o que você poderia esperar de tentar trocar o pneu do carro com ele andando, eu imagino, né? Só que as distribuições tradicionais ficaram tão boas em fazer isso que a gente nem se dá conta do quão louco é e quão miraculoso é sempre funcionar, ou quase sempre funcionar. Mas aquela possibilidade de quebra, aquela possibilidade de problema, ela continua ali constantemente. Numa distribuição imutável, geralmente o conceito é que para você trocar os pneus do carro, ou seja, para você fazer uma atualização, você para o carro numa garagem, troca os 4 pneus de uma vez, não tem como trocar só 2, ou enfim, só um, você vai garantir que a atualização seja completa, ou você sai com os 4 pneus novos, ou você não sai com nenhum. Você volta com o carro exatamente como ele estava, e você vai garantir que todos os parafusos estejam lá também, para que não tenha nenhum problema. Como a troca foi feita pela mesma pessoa gabaritada, basicamente, teoricamente você não deve ter problemas. Se você tiver um problema, um outro conceito muito comum de distribuições imutáveis é que você vai voltar para a garagem, botar o pneu antigo de volta e sair para sua jornada, que é o famoso rollback, que é quando você desatualiza o software por completo. E isso permite que você tenha uma previsibilidade sobre como vai ser o comportamento dos sistemas. Existem outras formas de atualização, existem outras formas de rollback, que não necessariamente tem a ver com a atomicidade, né, com a imutabilidade. Como, por exemplo, quem já está acostumado a utilizar sistemas de arquivos BTRFS ou XFS, né, XFS em seus computadores com Linux, tem rollback. ZFS também. Todos eles têm alguma forma de rollback, que você pode voltar para a versão anterior, mas eles são totalmente diferentes, pelo menos em conceito, não na prática, do que a gente tem com imutabilidade. Eles são um conceito de snapshots, né, de fotografias. O sistema tem tecnologias para armazenar diferentes estados de como está seu computador, e caso dê problema nesse estado aqui, ele pode voltar para o estado anterior e tentar chegar num estado estável novamente, mas não é imutabilidade. Eu acho que talvez o que confunda seja até a origem do termo de imutabilidade, né? Porque esses sistemas que são construídos dessa forma, eles acabaram recebendo essa nomenclatura, talvez. Eu acredito que tenha a ver justamente com como isso é aplicado na prática para evitar a troca de pneus com o carro andando, para me manter na analogia, que é você bloquear a possibilidade de você escrever certos arquivos na raiz do sistema, onde você vai interferir com a arquitetura do sistema muito diretamente. Se você quiser fazer isso, você até pode, muitas vezes temporariamente, dependendo do tipo de imutabilidade que a distribuição aplica, mas numa atualização, num reboot, ele volta para o estado funcional
mais uma vez. Então, a imutabilidade está muito ligada ao fato de você não só não poder, mas não dever fazer alterações em certos arquivos do sistema. Existe uma forma melhor de você fazer modificações, ou uma forma mais segura, se é que se pode dizer, mais estável de fazer modificações. Uma forma da gente começar a trazer a analogia do carro para o mundo real de distribuições Linux é a gente tentar imaginar que uma distribuição como o Basite, pode ser, talvez seja uma das mais famosas hoje em dia, e uma outra distribuição extremamente famosa como o Ubuntu. Como é que essas duas distribuições tratam atualizações? Quando você está rodando o seu Ubuntu tradicional e você tem uma atualização, talvez você tenha rodado um sudo apt update para verificar se tinham atualizações e decidiu então rodar o apt upgrade para executar essas atualizações. Se existe um pacote que você está utilizando agora, eu ia dizer o Firefox, porque é um navegador conhecido, mas no caso do Ubuntu ele seria um snap, então funciona de um jeito um pouco diferente. Mas vamos supor que seja algum pacote .deb, né? Geralmente vai ser tratado dessa forma. Se existe uma atualização para um software que está rodando agora, o sistema vai tentar parar ele e substituir literalmente o arquivo dentro do file system. Vai haver uma troca, apaga um, coloca outro no lugar. Isso funciona tremendamente bem, por incrível que pareça, tá? Em muitos casos. Mas existem situações onde as coisas podem não acontecer exatamente como se imaginaria e parte das atualizações podem ser quebradas. Pode ser que tenha caído a energia, pode ser que a internet tenha ficado instável, pode ser que tenha tido um problema de dependência, e aí o apt vai tentar instalar tudo que ele puder, basicamente, e atualizar as coisas, mas se ele não conseguir fazer algumas outras, ele vai deixar assim e dizer, olha, deu problema, ou ele vai simplesmente avisar, olha, não consegui completar a atualização totalmente. Sim. Mas se você for dar um apt install -F para tentar forçar a instalação dos pacotes faltantes, você vai conseguir perceber que parte ele já tinha feito, parte não. Então, essa é uma característica atual, funcional, não há como dizer que não, das distribuições hoje em dia. Mas o problema de dependência ele pode ser bem sério, né? Imagina que a gente tem o programa A e o programa B. Ambos dependem de uma biblioteca, por exemplo, na mesma biblioteca. Por exemplo, uma lib.so versão 1.0. Aí, um certo dia, o aplicativo A recebeu um update e agora ele precisa da lib.so versão 2.0, porque ela tem recursos novos. O nome da lib.so é a mesma, mas ele precisa de uma versão diferente. O gerenciador de pacotes verificou que existia uma atualização para aquele pacote, ele fez a atualização para a versão 2, o aplicativo A está felizão, mas o aplicativo B está tipo, cara, por quê? Agora eu não consigo trabalhar, sabe? Eu precisava da versão 1.0, você substituiu o arquivo. Esse tipo de coisa não deve acontecer em distribuições imutáveis, porque a atualização ela não vai ocorrer dessa forma. Você vai baixar uma imagem inteira da base do sistema e do estado do sistema e vai carregar ele no próximo boot, ou seja, depende de uma reinicialização nesse caso. Você não precisa reiniciar sempre que sair uma atualização, mas a atualização só vai ser carregada no reboot, o que é perfeitamente plausível para computadores domésticos e até mesmo smartphones. É por isso que quando você instala um update no Android, daqueles massivos, ele baixa uma imagem nova do sistema, por isso que a quantidade de espaço é um pouco maior, né? São vários gigas muitas vezes que você baixa, é todo o Android de novo, basicamente, e ele reinicia para completar a atualização. Esse é o motivo desse tipo de coisa acontecer. É basicamente isso que ocorre dentro do ambiente imutável. E aí tem várias derivações que vêm a partir disso, que entra a atomicidade que o Ed falou, por exemplo. Você pode combar toda essa lógica com o BTRFS, que é o que o Basite faz. Você pode combar isso com o BTRFS, com aplicativos em containers, que aí você consegue fazer rollback dos containers e não do sistema inteiro, que são os Flatpaks, snaps, app images, coisas assim. Cara, é muita coisa, é muito legal mesmo, mas é complexo para entender. Se a gente for entrar na minúcia, a gente precisaria, por exemplo, provavelmente de uma temporada toda do Geocache aqui, mas é assim, como o Raul mostrou o Steam Deck dele, o Raul viveu isso na pele. Quando sai uma atualização do Steam Deck, ou quando você fuça muito no seu Steam Deck e sai uma atualização, você precisa customizar ele todo de novo, né, Raul? Justamente o Steam Deck ele segue esse perfil que, tipo, todos os arquivos do sistema eles estão só no modo de leitura e só a sua pasta de usuário ali que você pode escrever seus arquivos.
Tanto que, por padrão, ele usa sempre aplicativos via FlatHub, então você deixa separado ali do seu usuário. E se você quiser escrever no sistema, se quiser fazer alguma modificação que você precisa escrever algum arquivo do sistema, aí você precisa desbloquear esse modo de leitura, e aí você consegue fazer isso. Só que, como quando você vai fazer essa atualização, ele vai basicamente baixar a imagem do sistema de novo, todas essas modificações que você fez nos arquivos do sistema, você vai simplesmente perder. Então, o cenário ideal é justamente você não fazer isso para você não ficar perdendo customização, essas coisas. Então ele realmente deixa ali separado e toda vez você tem que baixar a imagem do sistema de novo. Esse é um dos principais problemas do Steam Deck de 64 GB, por exemplo, porque os jogos já são pesados. E aí, tipo, se você tinha 5 GB sobrando, você não conseguia fazer uma atualização, porque você tinha que baixar a imagem do sistema de novo, que não é pequeno. E aí você tinha todo esse problema de atualização. Tanto que hoje em dia nem existe mais. Começa em 256 e provavelmente vai matar o 256, porque agora vai ter só a versão OLED, então começa 512. E aí, pelo menos para fazer essas atualizações, é tranquilo, você sempre vai ter um espacinho ali. E realmente funciona que é uma beleza, sabe? Você só vai entrar ali nas configurações, atualiza. Você tem a certeza que quando você atualizar, seu sistema não vai estar todo quebrado, faltando um pedaço, faltando alguma aplicação, alguma coisa, tá tudo funcionando direitinho. E se aproveita, né, o melhor de todos os mundos ali. Essa ideia de reiniciar que tem no SteamOS, ela já foi tentada, já se tentou aplicar ela em outras distribuições não imutáveis. É por isso que o Fedora reinicia para atualizar. Tipo assim, é uma chatice. É por isso que o Windows faz isso, por isso que o Mac faz isso também. É uma chatice, digamos assim, pode ser, especialmente se você está querendo utilizar algum aplicativo, alguma coisa assim, instalado com o gerenciador de pacotes tradicional. Mas é uma forma de você evitar que o sistema se quebre, reduzir as chances disso acontecer, no caso, né? Por esse motivo, os pacotes em Flatpak ou algum outro formato meio de container assim, eles funcionam alheios ao sistema. Então, se você atualizar um aplicativo em Flatpak, você pode utilizar a versão atualizada na hora, não precisa reiniciar. Então, a ideia de funcionamento dentro desse ecossistema é exatamente essa, né? Você conseguir meio que isolar as coisas. Talvez algumas pessoas pensem nessa situação que o Raul descreveu, tipo, eu preciso modificar algo na raiz do meu SteamOS por algum motivo, desbloqueei, fiz a modificação, veio uma atualização e limpou aquela modificação que eu fiz, e eu sou obrigado a fazer de novo. Como talvez as pessoas vejam isso como algo inconveniente, e realmente pode ser. Existem formas diferentes, talvez, de fazer certas modificações, mas se você observar do ponto de vista de segurança, isso é bem poderoso, não é? Imagina que a modificação não foi você que fez, mas foi algum hacker que tentou modificar alguma coisa no sistema. Ou, sei lá, os aplicativos estavam quebrados por algum motivo. Ou qualquer coisa, qualquer arquivo que tenha sido colocado num lugar indevido desses na raiz do sistema, ele vai ser completamente levado para longe numa atualização que vai limpar tudo e vai colocar um sistema funcional ali de volta. Então, existem prós e contras, se é que se pode dizer, né? Geralmente, os contras são encontrados pelos usuários mais avançados, né? Embaixo dessa afirmação, porque durante o tempo que eu testei o Basite, o Aurora, eu consegui, como eu posso dizer, pentelhar o Aurora o suficiente para que ele começasse a dar umas mensagens de erro. Assim, eu tentei mexer em muitas coisas e tal. Eu realmente estava estressando o sistema operacional para ver até onde ele ia, o quanto era difícil eu fazer as coisas da forma como eu quero fazer. E essa é uma coisa interessante de se entender assim. Se você é uma pessoa muito fuçadora ou um usuário extremamente avançado assim, que gosta de controlar minúcias do funcionamento do sistema operacional, provavelmente uma distro imutável não é o melhor lugar para você estar. É possível momento, de usar. Né? Vamos colocar assim, talvez. Sim, as que a gente tem disponível hoje, assim, se você for pegar um Basite, ou Aurora, ou o Bluefin, ou o MicroOS, né, que é da SUSE, não, o Ubuntu que é o MicroOS, né? Não, é da SUSE mesmo. É da SUSE mesmo? O Ubuntu é o Ubuntu Core. Isso, exato. Então, se você for pegar qualquer um desses sistemas operacionais, a principal lógica deles é que eles sirvam de base para você construir alguma coisa em cima, não para você ficar customizando eles. Se você quiser uma imagem de um sistema imutável
totalmente personalizada, você consegue construir a sua própria. O Basite, né, todo esse projeto Universal Blue, eles fornecem uma série de ferramentas que você pode fazer seu próprio Basite do jeito que você quiser, e nem é tão difícil, só exige um pouco de paciência, assim, de futucar os arquivos de configuração ali. Esse é um ponto bem importante que você trouxe, Ed, que quebra um pouco a ideia de não ser modificável. A mutabilidade não tem a ver com não poder modificar, mas a forma com que você modifica é diferente, né? Idealmente, você vai criar... Se você quer que a raiz do sistema tenha componentes ou configurações diferentes do que a imagem padrão do Basite, nesse caso, oferece, você deveria criar uma imagem customizada com essas modificações que você quer. Eles até tem na documentação, eu cheguei a observar uma ideia de você linkar a sua imagem no GitHub, fazer elas serem construídas no GitHub, linkar com o upstream do Basite, assim você recebe os updates e só modifica o que você quer e vai continuar recebendo as atualizações com as suas modificações. É uma coisa avançada, é uma coisa de Cloud Native, é uma coisa de OCI, né, os containers, é uma coisa, realmente uma coisa de profissional de TI, mas por muitas vezes a gente ignora o fato de que gestão de sistemas é algo voltado para profissionais de TI. A maior parte das pessoas que só usa o computador não saberia a diferença entre um sistema imutável e um não, a menos que esbarrasse em algum problema e daí pesquisando fosse descobrir que existe esse problema porque é uma distribuição imutável. Caso contrário, é a mesma experiência da galera do Android. Você já viu algum usuário regular de Android reclamar que o sistema é imutável? Até certo ponto, os sistemas imutáveis, eles meio que são um contrassenso do que o usuário de Linux comum está acostumado. Porque se você pega uma distribuição padrão, é meio que esperado que você fusse nela, né? Inclusive, quando eu fiz o meu vídeo lá falando que eu não customizo quase nada no meu PC, quase nada, com aspas bem grandes no quase, muita gente falou, nossa, mas como assim você não customiza? Meu Deus, que heresia e tal. E, tipo, é muito pontual o que eu preciso mexer, porque eu não ganho mais dinheiro customizando o sistema, eu ganho dinheiro usando o sistema. Então, ficar customizando para mim é perda de tempo, hoje em dia. Mas aí que tá, você não perdeu a possibilidade de customizar. Mudou a forma de customizar. Talvez tenha ficado menos prática para quem estava habituado com algo antigo. Mas uma analogia interessante que eu trago também, analogia não, uma reflexão interessante que eu trago, é que a gente tende a ser muito resistente a essas novidades. E eu mesmo encontrei pessoalmente diversas circunstâncias dentro do Basite que eu penso, pô, deixa eu reiniciar para o Pop aqui de novo que lá funciona. Que é tipo sei lá, a resolução de DNS local com aqueles URLs .local, que geralmente é o Avar no Linux que faz a resolução, não funciona dentro de software de navegador em Flatpak, por exemplo. Se eu instalar um DistroBox, talvez a gente possa falar até do DistroBox depois, mas se eu instalar um DistroBox com alguma outra distro e instalar o pacote, entre aspas, nativo de um navegador qualquer nessa distro, vai funcionar. Então é uma limitação que existe, um bug até, se é que se pode dizer. Não sei se seria uma questão de segurança ou não tenho certeza, mas vamos dizer, uma inconveniência que existe dentro de uma distribuição imutável assim. Mas eu observo que eles resolvem também muito mais problemas do que criam para a maior parte das pessoas, para a vasta maioria de usuários, especialmente as pessoas que não têm conhecimento técnico em relação a como gerir pacotes. Esse talvez seja um ponto. E a reflexão que eu trago é o seguinte, essas coisas parecem muito bleeding edge, meio, estão querendo mexer no meu Linux, no jeito tradicional de fazer as coisas, ou algo assim, Flatpaks, snaps e rebase de sistema e coisas desse tipo, atualizações atômicas, mas se você conseguir ser velho o suficiente para lembrar, ou simplesmente dar uma lida na história, você vai lembrar de momentos onde o apt, o DNF, o YAML antes do DNF, o Synaptic, que era o gestor de pacotes, ainda é, né, tecnicamente, gráfico para aplicativos .deb lá do Debian, do Ubuntu e tal, o Pacman, todos esses caras já foram vistos como disruptivos e por que estão fazendo diferente, e tá lá, galera, usando Slackware até hoje. Então, eu conhecendo o mundo Linux do jeito que eu acho que eu conheço,
Eu acredito que existe um grande potencial de distribuições que abarcarem o mercado terem esse perfil de mutabilidade, esse modus operandi, essa forma de funcionar. Mas se você não curtir, por qualquer motivo que seja, assim como eu acho que às vezes é inconveniente para algumas coisas que eu quero fazer, sem dúvida alguma existirão para sempre distribuições diferentes que vão atacar os mesmos problemas utilizando uma tecnologia completamente diferente dessa. Sim. Eu acho que nessa questão tem todo um aspecto meio que cultural também da coisa, de que é esperado que o usuário de Linux vai futucar tudo. Que você tem que mexer, você tem que customizar, você tem que quebrar o seu sistema 3, 4, 5 vezes. E para muitas pessoas é isso, as pessoas querem mexer, elas querem cutucar. Mas tem gente que não, que só quer instalar e usar os aplicativos e seguir tranquilamente. E eu acho que a questão é essa, as distros imutáveis, elas funcionam para muita gente. Para algumas pessoas que têm algumas necessidades muito específicas, pode ser que ali acabe esbarrando ou em uma dificuldade, você ter que fazer um negócio de uma maneira muito mais difícil, ou pode ser que tenha alguma limitação de fato, mas é para minoria. Tanto que a gente vê o sucesso do Steam Deck, e aqui para usuários mais tradicionais ele funciona muito bem. Né? Tanto que eu fiz diversas customizações aqui, você consegue customizar toda a interface do Steam Deck, de fato, dá para instalar aquele deck, para instalar plugin, dá para instalar EmuDeck, para instalar emulador, e tudo isso sem mexer na parte do sistema mesmo. Isso aqui é tudo na parte do usuário. Então, boa parte do que você faz, você consegue fazer sem você ter que tirar o modo de apenas leitura. Só que eu, por exemplo, no meu caso, é o exato motivo pelo qual eu nunca instalei distro imutável para usar no dia a dia. Porque algumas coisas que eu faço, eu tenho que fazer mexendo ali no sistema, e provavelmente a grande maioria das coisas que eu faço eu conseguiria de uma outra maneira, né, dentro de uma distro imutável. Mas como para mim tá funcionando por enquanto, eu não quis mexer no time que tá funcionando, né? Mas de fato, eu acho que é mais uma mudança ali de visão de tipo, tá, eu posso fazer isso, só que de maneira diferente. E que para muitas pessoas ela simplesmente não precisa mexer, né? Tá mexendo porque quer, mas não porque precisa. E entender, virar essa chavinha de tipo, não é que eu tô sendo capado aqui de fazer alguma coisa, né? Só uma maneira diferente de fazer algo. Sim. Te dizer uma coisa bem curiosa em relação às minhas experiências com o Basite, principalmente. Eu gosto muito de fuçar nas coisas, obviamente, nas distribuições Linux e tal. Tem lugares onde eu não gosto de ter que ficar debugando coisas, fazendo customizações. Eu só quero que funcione. Na minha TV, por exemplo, eu tô, tipo, seja tão imutável quanto você quiser, minha querida. Sabe? Não é um lugar onde eu pretendo mexer. Mas eu tenho esse gosto por fazer configurações e testes no computador. E eu uso Linux há muito, muito tempo, que é melhor nem falar para não denunciar tanto a idade mais. Mas eu conheço muito bem a base Ubuntu, onde configura tudo, por exemplo. É a distribuição, a base, digamos assim, que eu tenho mais conhecimento, eu acho, no geral. Instalar o Basite e ver que ele funciona de um jeito totalmente diferente me instigou a fuçar totalmente de novo, sabe? Tentar entender como que eu customizo as coisas, então, num ambiente assim. Porque essa galera que criou o projeto Universal Blue, eles são profissionais de TI, pelo que eu pude captar, assim, lendo um pouco da biografia de alguns indivíduos, pelo menos, de bastante experiência no mercado. Alguns trabalharam em empresas bem famosas do mundo Linux, são ex-engenheiros da Canonical, da Red Hat, gente que trabalhou na AWS, no Google Cloud, etc. Então, eles conhecem bem essa tecnologia de construir um sistema que seja funcional, não quebre, não caia, que se der algum problema não vai ser difícil resolver, sabe? Esse conceito de nuvem está aplicado nesses desktops de alguma forma. E essa galera fez as coisas de uma maneira onde é possível customizar, porque é necessário customizar as coisas para você criar uma experiência. Eu não queria usar a palavra customizada para o usuário, para não falar tanto customizado na mesma frase, mas é o jeito, né? Então, é possível fazer modificações no sistema para customizar a experiência para o usuário, só que a forma de fazer isso, como eu disse antes, é um pouco diferente. Se numa distribuição tipo o Ubuntu, Linux Mint, sei lá, o Arch, você pode instalar, digamos, o Zenkernel, alguma coisa assim. Você pode fazer isso no Basite, se você quiser. Só que a ideia é que você crie uma imagem do Basite que tenha o Zenkernel.
e não que você instale por cima das coisas. Porque instalar por cima das coisas é você abrir margem para algum problema acontecer. Pelo menos é essa a mentalidade que eles têm. E é isso que faz com que as coisas funcionem de uma forma relativamente estável. No caso do Basite, eu acho, depois de alguns meses utilizando, que ele acabou ganhando a atenção do povo porque ele tem padrões muito bem pensados. Tem coisas que você teria que mexer, talvez, numa raiz de um sistema Linux para poder jogar, que é um dos principais nortes dessa distribuição em particular, que no Basite já vem pronto. Então você não vai nem precisar mexer nisso. Por exemplo, algumas UDEV Rules, eles já... Na verdade, eles colocaram todas as UDEV Rules que eu conheço. Basicamente, ele já está tudo no sistema ali. Drivers pré-instalados. Tudo que você precisaria mudar um módulo do kernel ou qualquer coisa assim, ele já meio que vem pronto. O único problema é se por um acaso você esbarrar em algo que precise adicionar um módulo de kernel e não esteja no Basite, justamente, ou em qualquer outra distribuição desse tipo. Daí você vai ter que seguir esse caminho de não é simplesmente instalar o módulo por cima, é criar uma imagem customizada do sistema com a sua necessidade em particular. No projeto do Bluefin, eles deixam bem claro que a ideia é atender 94%, 96% do público, e não aqueles casos nichados de 4%. E eu acho que, enfim, eles conseguem atingir esse objetivo com um certo louvor. É uma pena que às vezes eu estou nos 4% que estão precisando mexer em coisas, mas enfim. Isso é até uma coisa que eu já falei em outros episódios aqui, que muitas vezes as pessoas se inspiram no nosso setup, né, no que a gente comenta, de como a gente usa, para tentar reproduzir na máquina delas, no ambiente delas ali. Olha, algumas vezes vai ser útil, vai ser divertido até você testar algumas coisas que a gente comenta, que a gente usa, mas o nosso setup aqui, eu acho que ele não serve de exemplo para quase ninguém, porque a gente faz muitas coisas específicas, até pela nossa própria mania de usar o sistema há bastante tempo já. Tem muitas configurações que eu faço no meu Franklin Debian que elas não são realmente necessárias. Eu configuro daquele jeito que eu gosto. É a maneira como eu me dou com o computador. Isso que o Gil falou do Basite já vir meio ajustado, tem uma outra distribuição que ganhou muita fama recentemente também, nos últimos, sei lá, 1 ano, 2 anos, que também seguiu nessa mesma pegada, apesar dela não ser imutável, que é o CashOS. O CashOS, ele também pegou todas essas coisinhas que o pessoal normalmente que reclamava do Arch Linux, que não vinha pronto, nele tá tudo pronto, tá tudo lá. Tem as regras configuradas, tem os arquivos de setup modificados, os arquivos de idioma modificado, os drivers, tá tudo ali muito mais mastigado. Enquanto o Arch espera que você use a infraestrutura que ele criou para você montar como você quer, o pessoal do Cache já viu, isso aqui o pessoal sempre usa, isso aqui o pessoal sempre usa, isso aqui todo mundo reclama que não tem. E já, bom, tá aqui, ó. Vai na fé que vai funcionar. E aí, tipo, sempre vai ter alguém que vai cair fora ali, né, daquela margem ali, mas, sei lá, seguramente a maioria dos casos já está coberta por esses ajustes que tanto o Basite quanto o CashOS fizeram. E geralmente são as duas que o pessoal cita, né? Quando a gente fala de jogar, hoje em dia é Basite e CashOS ali, né? Brigando. Né? Pois é, tem uma diferenciação entre as duas, assim, que pelo menos eu enxergo que no fim o cache ainda é um Arch, e ele faz gestão de pacotes da forma tradicional. Isso faz com que ele e o Basite sejam consideravelmente diferentes na gestão e na manutenção. Na minha modesta concepção, existem muitas pessoas que estão testando o cache, tipo noobs, assim que eu digo, né, pela primeira vez, instalam, aí ele já tem lá a ferramentinha de instalar Steam. Toda vez que eu vejo essas coisas que o CashOS faz, eu percebo que eles poderiam melhorar um pouco mais o design da aplicação, mas ele é bem simples, funcional e tal. E aí eles tentam jogar algum jogo, isso eu digo youtubers, tá? Que estão testando e coisas assim. Vão lá, jogam, roda bem o jogo, maravilha, e é isso que eles fazem. Mas eles não rodaram o sistema por 1 ano inteiro, 6 meses, que seja. Eu acho que a possibilidade de alguém fazer como diria certos outros youtubers de alto calão aí, caquinha, no sistema, é bem grande, sabe? Existe uma grande chance de, eventualmente, algo não funcionar como deveria. Afinal, é um Arch Linux. E dentro de um sistema Arch, é natural, é esperado, até muitas vezes, que o usuário
tenha conhecimento técnico para resolver eventuais problemas de dependência, algo assim. Coisa que no Basite provavelmente não é um problema, sabe? Que é a mesma coisa que o SteamOS. Eu percebo que as pessoas têm pouquíssimo problema em relação a, tipo, bugs no SteamOS. Talvez justamente porque não customizem tanto, né? A forma de instalar softwares, esse tipo de coisa assim. Talvez se o CashOS criasse uma lojinha de apps ou utilizasse o Discover do Plasma, que seja, na versão com KDE pelo menos, ou alguma coisa assim, você impulsionaria as pessoas a instalarem aplicativos de uma determinada maneira e evitaria que certos problemas acontecessem. Mas pela própria natureza do projeto, pela customização dos repositórios que ele tem, eles até recomendam que você utilize o Pacman direto e não utilize Flatpaks, por exemplo, qualquer coisa assim, né? Então, nesse aspecto, são dois projetos consideravelmente diferentes, né? O Basite e o CashOS, eles são quase que antagonistas, se você for olhar em termos de abordagem de como um sistema é feito. Onde ele se sobrepõe é nesse lance dos dois serem bleeding edge, né, trazendo sempre as versões mais atualizadas possíveis, já terem uma amigabilidade maior para quem quer utilizar o sistema, né? Eles não esperam que você ajuste as coisas. Eles meio que entregam uma experiência padrão. Ó, isso aqui é o Basite, isso aqui é o CashOS. Aí você vai ali e bota só uma coisinha ou outra por cima. E eu tenho visto isso essa abordagem de chegar mais pronto, meio que se espalhando em algumas distribuições Linux, assim, que tem. Eu acho que é uma abordagem muito interessante. A gente já abordou isso ao longo do Geocache aqui diversas vezes, né? Mas uma característica do Linux, que, de forma bem ampla, assim, tá? Que acaba sendo percebida com o tempo como muita gente técnica usa Linux e muita gente técnica cria as soluções para Linux, muitas vezes ele não é tão amigável para quem não é técnico. Meio que espera-se que você saiba o que você precisa fazer. E quando a gente vai para um usuário de console, por exemplo, um cara que comprou o Steam Deck, que é uma pessoa que tem essa mentalidade de console, que antes ela tinha um PlayStation ou antes ela tinha um Xbox, ela não espera que ela tenha que fazer alguma coisa para aquilo funcionar. É apertar um botão, no máximo instalar o jogo que ela quer e vai que vai. E eu vejo que as distribuições estão ficando mais assim hoje em dia, mais prontas. Não que seja um problema não vir pronto, por exemplo, o Arch Linux ser como ele não é um defeito, é uma característica do projeto, igual da mesma forma como o MX Linux que eu testei recentemente, né, até publiquei um vídeo, a maneira como ele você pode concordar ou não concordar, gostar ou não gostar, mas é uma característica do projeto, não necessariamente está errado, né? Enfim, o Linux ele tem muitas dessas coisas, mas quanto mais ele se aproxima do público médio no desktop, mais eu vejo as coisas ficando mais prontas, vindo mais prontas com mais frequência. Vocês têm observado isso também? Sim, eu tenho essa sensação também, e eu acho ótimo, particularmente. Eu acho que justamente o legal da natureza do Linux é ele ser modular, você poder criar o que você quiser. Eu acho legal as pessoas estarem criando soluções para problemas específicos, né? Tal qual o próprio Basite, que está sendo a distribuição para os gamers. Sabe? Então você tem esses pacotinhos prontos, tipo, eu quero instalar aqui no meu computador que é para jogo. Então você vai instalar um Basite e algumas outras opções, né? A gente vê o Nobara, até o próprio CashOS, essas coisas. Eu acho muito legal isso e realmente tem enrolado uma movimentação de novas distribuições focadas nesse público. E eu acho muito legal que tenham distribuições focadas em públicos que são iniciantes ainda no Linux. Porque o CashOS mesmo, ele é uma ótima distribuição, mas eu honestamente acho um surto recomendar ele para quem nunca mexeu no Linux e tipo, sua primeira experiência vai ser um CashOS. A chance de dar problema é muito grande. E se der problema, a pessoa não vai ficar, ai, nossa, é esse sistema aqui, eu acho que era muito avançado para mim. Eu vou testar uma outra distribuição. Isso que você falou me lembrou de uma coisa que aconteceu comigo, de uma forma bem pessoal até. Eu tava com um certo preconceito com distros imutáveis e o Basite, toda essa coisa assim, porque eu pensava assim, distro gamer. O que é distro gamer, velho? É tipo navegador gamer.
Tipo, qualquer Esse é distribuição se transforma em sistema gamer. Isso permanece verdade. Com conhecimento, você consegue customizar qualquer distro, incluindo as imutáveis. Mas eu decidi, quando eu comecei a testar esses sistemas assim, tipo, deixa eu tentar usar, e quando esbarrar num problema de fato, eu vou reclamar. Digamos assim, eu vou pensar assim, ok, estou tendo esse problema só porque estou num sistema com essas características de mutabilidade, etc. Surpreendentemente, a lista é bem curta de quantidade de problemas que eu acabei encontrando ao utilizar uma distribuição assim. Se eu for ser justo, tem algumas características que eu até penso assim, caraca, velho, que retrocesso voltar para um Ubuntu da vida. Porque essa ideia de o sistema não quebrar, para mim, pelo menos, é muito apelativa. E, sei lá, saiu uma atualização de driver da NVIDIA. Estou usando a versão mais recente do kernel no Basalt agora, a versão mais recente do driver da NVIDIA, no KDE, no Wayland. Tudo aparentemente funcionando bem. Mas se alguma coisa acontecesse, eu gosto da ideia de eu poder fazer rollback com o sistema inteiro. Isso é, pelo menos para mim, sabe, se tornou bem apelativo. É um recurso que eu adoraria ver no Pop! OS, que é outra distribuição que eu tenho dual boot nesse computador. Inclusive, a gente falou que existem coisas que parecem imutabilidade e não são, né? E o Pop! OS, ele tem isso, né? A versão antiga do Pop! OS, o 2204, quando você fazia uma instalação usando a formatação padrão do sistema, ele criava uma cópia da mídia de instalação numa partição separada do computador. E aí dentro do painel de controle ele tinha uma opção ali de restaurar padrão de fábrica, que ele meio que reinstalava o sistema e tinha a opção de não mexer na sua home, se ela tivesse separada e tal. O que pode ser, como eu posso dizer, confundido com a imutabilidade, mas não é. É simplesmente um processo de reinstalar o sistema, igual é possível fazer de diversas outras formas. Isso reset, é muito comum, na verdade, a gente não está habituado a pensar nisso como um recurso presente em distribuições Linux comuns, porque, querendo ou não, tem essa coisa de o usuário sabe o que está fazendo, por muito tempo foi assim, pelo menos. Mas a ideia de você ir no Android, ir lá e resetar o aparelho para as configurações de fábrica, é isso aqui. Ou no seu Xbox aí, ou no seu PlayStation, a mesma coisa. Qualquer tipo de reset. Então, qualquer dispositivo que foque o mercado consumidor tradicional, não muito tech-savvy, se beneficia de um recurso semelhante a esse. Qualquer distribuição, na minha modesta opinião, que vá parar num computador para ser vendido para o público leigo, deveria ter uma funcionalidade... me veio a palavra que os Chromebooks usam, porque eles têm isso também, de Power Wash, que é você limpar tudo e meio que reinstalar sem precisar fazer o processo de reinstalação. O Windows tem isso, mais ou menos, lá com aquele modo de recuperação. O macOS tem isso também. Se você segurar, acho que o Power por alguns minutos, você entra numa tela de recovery, daí você tem o modo de... Você consegue formatar o Mac de novo sem precisar baixar nada, sem fazer nada. Porque ele tem uma cópia do sistema na raiz, e obviamente isso ocupa espaço em disco, então em termos de otimização de uso de SSD e coisa assim, não é tão relevante assim. Mas quando você tiver um problema desse tipo e você não sabe resolver tecnicamente a situação, esses, sei lá, 6 GB a mais que ele ocupou de espaço em disco salvam muito, sabe? E o Pop! OS tem essa funcionalidade, a versão nova tem essa funcionalidade, mas ela não está na interface ainda. Não colocaram no Cosmic atual. Mas a ideia é essencialmente a mesma. Ele tinha a ISO, que é uma ISO que você pode ir atualizando, que ele atualiza junto com as atualizações do sistema para manter ela com os pacotes mais recentes, assim você não formata para uma versão muito antiga de volta. E aí quando você precisa, sei lá, meu sistema deu problema, eu preciso reinstalar ele, mas sem perder os meus dados, sabe? Sem perder o que está na home, particularmente. Você só faz isso. Esse recurso me salvou umas 2, 3 vezes, eu acho, nos últimos 5 anos, utilizando o Pop! OS, foi realmente útil. E se você tem softwares em Flatpak, que as configurações dele ficam dentro de /var, ponto .var dentro da sua home, quer dizer, ponto .var /app, tá? Apps, acho que é, ou app, eu não lembro se é no singular ou se é no plural agora, e você reinstala suas aplicações da lojinha,
elas já vêm configuradas. Olha só que beleza. Exatamente como acontece no Android. Você desinstala um aplicativo, já reparou nisso? Se você não limpa o cache dele e você instala, ele já vem configurado. Então, é voltado para um público diferente. Realmente não é aquela pessoa, tipo, não, eu sempre volto, não sei se você lembra, Ed, do podcast com o Adrenaline que a gente fez com o Diego. Ele usou uma expressão que ficou comigo e eu sempre pensei, essa é muito boa para eu esquecer, que é assim, é aquele tipo de usuário que cultiva o seu sistema operacional naturalmente em casa. Uma característica muito diferente entre sistemas imutáveis e os sistemas, vamos dizer assim, tradicionais é o tamanho das atualizações. Isso é uma coisa que você tem que ficar atento, assim, porque num sistema tradicional que atualiza pacote por pacote, como eu já falei, você pode baixar um pacote que atualizou. Então você vai baixar, sei lá, 100 KB de um arquivo de configuração que foi atualizado. Agora, no Basite, ou qualquer outro sistema imutável, se eles precisarem atualizar um pacote de 100 KB, você vai ter que baixar os 5 GB da imagem. Não tem o que fazer. Mas ele tem uma tecnologia que chama Rechunk, acho que é, alguma coisa assim, que quebra os downloads em pedaços menores. Então você não baixa, tipo, não é como se você desse um wget numa ISO de 6 GB, sabe? Você baixa como se fosse, não é um torrent, porque não é peer-to-peer, mas é em pedaços quebrados, assim, de forma semelhante. E isso faz com que você consiga baixar sem muito problema, né? O Basite, ele tem uma atualização automática ativa por padrão, que você pode desligar, se quiser. Não é muito recomendado e não tem muita necessidade, mas você pode. E ele tem também algumas configurações para ele só baixar atualizações se você não estiver usando o PC. Para nada muito intensivo. Então, se você estiver jogando, ele não baixa nada em background. A partir de 50% de uso de CPU, ele não baixa nada, por exemplo, em background, nem nada disso. Isso para atualizações do sistema. Então, ele meio que cuida de você, o usuário que não manja muito e precisa de atualizações de segurança. E é tão transparente que corre o risco das pessoas nem perceberem o que está acontecendo. Elas estão usando o computador normalmente, as atualizações estão rolando, a pessoa desligou o computador, porque ela ia desligar o computador, ligou no outro dia e subiu com a atualização e ela nem viu nada, sabe? Sim. Isso realmente é bem apelativo para um certo público. Eu consigo entender que o especialista vai achar, não, eu quero eu controlar. E você pode, de certa forma, controlar, desliga as atualizações automáticas e força as atualizações quando você quiser. E aí os downloads eles são um pouco maiores, mas a imagem inteira do sistema que o Basite baixa não é tão grande quanto a imagem de instalação. Porque os arquivos que ele vai substituir, a base que ele vai substituir é consideravelmente menor do que o que você vai realmente baixar numa distribuição completa quando você baixa ele. Geralmente, acho que depende do tipo de update. Se for um major update, tipo, vai mudar a base do Fedora que ele está utilizando, vai mudar do... A gente está no 43, né, agora? Do 43 para o 44, por exemplo, quando saiu o 44, aí vai ser um update grande, tipo, sei lá, 5, 6 GB, talvez, alguma coisa assim. Se não, geralmente é 1 GB, 1 GB e 500. Eu já deixei, por exemplo, um Arch Linux sem atualizar uma semana e tinha 6 GB para atualizar, então... eu acho que está dentro assim da normalidade, digamos. Mas uma grande diferença é que você não vai receber os updates assim que eles saem das aplicações pequenininhas, a menos que elas sejam muito importantes. É normal, inclusive, distribuições LTS fazem isso bastante, que eles tenham um momento de aplicar os patches e enviar para os usuários, porque existe um processo de debugging. O Arch Linux é bleeding edge, e o bleeding está ali por um motivo, sabe? Se você faz isso no Debian, no Ubuntu ou algo assim, geralmente os updates vêm 1, 2, 3 vezes por semana, a menos que seja algo muito relevante que possa comprometer a segurança do sistema, tipo uma atualização de navegador ou qualquer coisa assim. Mas uma distribuição como o Basite, onde o sistema ele é atualizado através de imagem e os aplicativos são Flatpak, se por acaso tiver uma atualização de navegador ou algo assim, ele vem pelo FlatHub, né? Não vem pela base ali do sistema. Ele usa o TopGrade, que é um utilitário que o Raul fez vídeo já sobre. Ou é um wrap ao redor do TopGrade. Eu não tenho certeza se é efetivamente ele, mas se não é ele, é um fork, é uma ferramenta similar que verifica, até onde eu sei, quando ele roda automaticamente as atualizações de imagem, as atualizações do Homebrew,
que já vem pré-instalado, as atualizações do DistroBox, as atualizações de Flatpak e acho que todas as outras coisas também. O TopGrade é um programa que teria muitos benefícios se ganhasse uma interface gráfica mais amigável. Apesar do funcionamento dele ser bem simples, dá um TopGrade, dá um Enter e deixa ele fazer a mágica dele. Tem uma interface ali para o usuário poder ver algumas opções, escolher mais facilmente o que ele pode fazer ou não pode fazer. Ajudaria talvez até o software a alcançar mais usuários, né? Que é um software bem bacana. Ele verifica a imagem do sistema, ele verifica se existe necessidade de atualizar pacotes que foram colocados em layering, que é uma coisa que a gente não falou ainda, mas também é uma possibilidade. A ideia é que se você precisar instalar, nesse caso o Basite é baseado no Fedora, né? Então você vai instalar o pacote RPM lá com o DNF ou algo do tipo. Nesse caso a gente utilizaria um utilitário chamado RPM OS Tree para fazer a instalação de pacotes que vêm do repositório. Daí a ideia é que você tenha essa base do sistema e o pacote seja colocado numa camada acima dele, isolado, para que quando você fazer a substituição da imagem de baixo, o pacote continue ali e ele não interfira com a base do sistema. Então existe esse layering de pacotes, é esse termo. O TopGrade, o sistema de atualização do Basite aqui, faz a verificação disso também, de firmwares, caso tenha atualização de firmwares de qualquer dispositivo, pelo que eu estou vendo aqui, ele verificou meus teclados, mouses, SSDs, etc. Que mais? Ele verifica os pacotes Flatpak do usuário, os pacotes Flatpak instalados para o sistema, os pacotes do Homebrew, o Mozilla GNOME Themes, Third Party CSS Loader Themes também. Ou seja, basicamente tudo que tem para verificar que teria que atualizar, ele atualiza. Só que é uma interface de terminal, que nem o Ed falou. E o que ele faz é, eu clico nele, ele faz o trabalho dele já, e depois ele me dá uma opção aqui. Você quer reiniciar, quer cair para o shell de volta, ou quer fechar o TopGrade, R, S ou Q, Reboot, Shell ou Quit. E aí você pode só fechar o terminal, apertar Q, que ele sai. Se fosse uma interfacezinha, né, que dizia assim, atualize. O que você quer fazer agora? Reiniciar 3 botões. Realmente, acho que seria bem mais amigável. Mas como na teoria não é para você ver essa tela, já que ele atualiza automaticamente, não é nem para você abrir isso serve para você forçar a atualização no momento que você quer, eu compreendo que eles tenham colocado pouco esforço em cima disso. Inclusive, não sei se você conhece o trabalho do Jorge Castro, que faz o Bluefin, que faz parte do Universal Blue e do Basite também, mas eu ouvi ele falar a respeito dessa coisa de deixar o sistema pronto para as pessoas e como eles escolhem que pacotes fazem parte da distro ou algo assim. E aí ele mencionou uma coisa que eu achei curiosa, porque é uma abordagem bem pragmática, eu diria, realmente de quem trabalha com infra e coisas desse tipo, que é assim, não, a gente não desenvolve nada além do necessário. A gente só escolhe todos os bons programas que existem para o mundo Linux e coloca. É por isso que o Basite tem um monte de programa GNOME, por exemplo, que mistura um pouco as coisas, assim, porque eles julgaram que a versão do KDE não é tão boa quanto a versão disponível para o GNOME, ou não resolve o problema tão bem assim. E é por isso, talvez, que o TopGrade, pelo menos por parte do Basite, nunca ganhe uma interface a menos que o pessoal do TopGrade faça. Eu consegui reproduzir o meu setup do FrankenDebian nele até certo ponto, mas tem aquele lance do vício também. Eu gosto de fazer algumas coisas de algumas formas. E, por exemplo, containers, que são coisas que distros imutáveis vão te incentivar a utilizar, porque você vai ter uma imagem separada do disco para coisas específicas que você pode gerenciar elas de maneira independente, sem correr o risco de ficar sujando, né, o seu sistema base, por assim dizer. É uma coisa que eu acho um pouco de exagero no meu uso para desktop, para um usuário comum. Por exemplo, vamos dar um exemplo, sei lá, do DaVinci Resolve. A forma mais indicada de você instalar o DaVinci Resolve, que é um editor de vídeo, que é uma ferramenta que eu uso praticamente todos os dias aqui, no Basite, seria utilizando o DaVinci Box, que é um container com uma imagem personalizada já com o DaVinci Resolve instalado ali. Dá para instalar de outras formas? Dá para instalar de outras formas.
mas você tem que fazer todo um setup, toda uma configuração para você poder instalar ele de outra forma. Tem algumas soluções assim que eu percebi que a comunidade criou, mas você tá certo. Realmente é um empecilho. Boto mais nas costas da Blackmagic Design do que qualquer outra coisa, pela forma com que eles distribuem o Resolve. Mas a essa altura do campeonato, eu estou agradecendo que ele exista no Linux para começo de conversa. Então, não vamos forçar demais a barra. Mas, por exemplo, o /opt dentro do Basite não é imutável. Você pode escrever nele, que é onde o Resolve mora, para quem não sabe, dentro do mundo Linux. Porém, o /lib é imutável, que é onde o Resolve joga algumas libs às vezes. Ou precisa, né, de algumas libs. Então, se não tiver lá, tem esse problema. No entanto, o pessoal do... Existe o projeto da DaVinci-Box, ele não é atrelado ao Basite necessariamente, mas existe os comandos UJust, não sei se você explorou muito eles, mas existe um que se chama UJust install DaVinci Resolve, e ele instala o DaVinci Resolve. Sim, eu não tenho uma desculpa técnica pro que eu vou falar, literalmente é como eu gosto e lidem com isso. Algumas coisas eu gosto de instalar no sistema operacional, entendeu? Ou, por exemplo, se fosse um Flatpak, não me incomodaria. Se fosse um sandbox. Mas um container, eu acho, é um segundo sistema operacional, é uma parada separada, tem que ficar gerenciando, você tem que tomar cuidado com permissões do sistema e tal. Eu acho que é uma camada muito grossa entre o que eu quero fazer. Eu não sei se é tudo isso que você está dizendo, não, assim. Não quero, eu tô parecendo o defensor do Basite agora, mas eu acho que não é tão complexo quanto mas parece, olha só, assim. Mas não é complexo. E eu vou deixar bem claro de novo. Não é que é difícil ou que é complexo. É literalmente 2 comandos que você instala, principalmente se você usar o Linux Toys. É que eu não gosto de fazer assim. É nóia. Mas por quê? Tipo, o que exatamente te incomoda? Senta no divã aqui, vamos conversar. O que te incomoda? Então, doutor, ser um container, ser um sistema operacional separado só para rodar um programa é o que me incomoda. É isso. Mas não é tão grande quanto parece. Assim, não é. Qual que é o problema de ser um sistema separado? Se um Flatpak fizesse isso separado por dentro dos panos, mas qual que é o problema? Não tem problema. Eu vou repetir. Eu acho que eu não gosto. Mas qual é o problema do sistema ser separado? Não, exatamente. Gente, veja, eu não estou esperando que faça sentido o que eu estou falando. Eu só estou falando como é que é, entendeu? Basicamente. Olha, só, para quem não conhece como o Distrobox funciona, ele funciona com o Podman, geralmente, que é tipo Docker. E o Docker, ele não é todo um sistema separado. Se você... ele é um sistema separado, tecnicamente, mas ele não é exatamente como é um sistema separado normal. Ele não é uma virtualização completa, né? Tipo, não é a mesma coisa que você instalar um VirtualBox e rodar um sistema ali dentro. Sabe qual é o tamanho do Ubuntu no Docker? 32 megabytes. O que o Docker faz? Ele usa a base kernels que você tem no seu sistema base, no caso o kernel do Basite aqui, e adiciona os arquivos extras que você teria nas configurações do sistema, sabe o que tem na raiz do sistema? Mas não todas as pastas, só as que são convenientes, porque todas essas distros que seguem o padrão POSIX, né, o como é que é? HLS? Não, eu esqueci o nome da sigla agora, mas é aquele standard da Linux Foundation sobre como deve ser a estrutura de diretórios dentro da raiz. Todas as distribuições mais famosas seguem mais ou menos esse mesmo ambiente. Então, quando você cria um Distrobox, o que ele faz é adicionar esses arquivos no sistema, sim. Que é o que um Flatpak faz. Então, se você não tem problema com Flatpak, Distrobox é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que faz sentido, gente. Tipo, né? É só aceitar. O médico pediu para não contrariar. Eu acho que você está sofrendo do mesmo mal. Tu está sofrendo do mesmo mal que eu estava sofrendo. Que é assim, você ser resistente a essas novidades porque você está habituado com as coisas do jeito que era antigamente. Pode ser. Não posso nem dizer que eu era assim, eu ainda sou assim. Eu estou apanhando para aceitar certas coisas como elas são dentro de uma distribuição imutável, simplesmente não porque elas são ruins, não porque elas não funcionam,
É tipo, putz, mas eu fazia de outro jeito. Então Eu é gosto diferente. mais de outro jeito. E você nem sabe por quê, na verdade, né? Ó, Eu acho que é exatamente isso que tá acontecendo aqui. eu posso até dizer, eu acho que eu sei até diagnosticar por que que eu meio que peguei ranço do Distrobox. Eu tenho motivos. Tenho motivos. Essa máquina aqui, que é onde eu fiz a maior parte dos meus testes com o Distrobox, ela tem um processador com gráficos integrados, que é um Ryzen 3400, e uma GPU da NVIDIA, que é uma 3060 Ti. Tem os dois casos. E fuçando com o Distrobox, durante diversas vezes, ele acabou obrigatoriamente usando a GPU do processador ao invés da GPU dedicada. Eu descobri por que isso acontece. Não é culpa do Distrobox, é culpa de como a BIOS do computador estava configurada. Mas até aí o estrago na minha mente já estava feito. Eu lembro desse episódio. Então. É a minha série favorita, A Mente de Edson. E aí eu aprendi como resolver, mas a mente já fica ali. Olha, você sabe que isso não funciona, né? Você sabe, Não, você lembra? De toda forma, eu acho que, como virtualmente tudo na vida, existem prós e contras, assim. Eu posso te apontar contras do Distrobox, de fato, que é assim, são sistemas extras, entre aspas, que estão ali, que você pode gerenciar, tipo atualizações ou qualquer coisa assim. Mas em geral, se você utiliza eles para um aplicativo só, como o DaVinci nesse caso, você deixar ele congelado no tempo ali, sem Tem acesso suas à internet vantagens. até mesmo, é irrelevante. Inclusive, você pode até fazer um backup do container inteiro. Daí você não precisa reinstalar, você só sobe ele de novo, porque essa é a mágica de cloud, de computing. Né? Mas existe a desvantagem de você ter que fazer a gestão de tudo isso. Aí entram ferramentas úteis como o TopGrade, que já é pré-instalado no Basite e roda automaticamente. Como o DistroShelf, por exemplo, né? O Linux Toys também. DistroShelf, sem dúvida alguma. Uma outra vantagem que eu acredito que explorar o Distrobox possua, especialmente usando o DistroShelf, agora que você falou dele, é uma ótima interface mesmo, é você ser meio distroless. Porque é tipo, dane-se o que está rodando embaixo. Você consegue acessar o repositório do Arch, o repositório do Fedora, o repositório do Ubuntu, do mesmo lugar. Você precisa de um pacote .deb, você tem acesso do Debian, do Ubuntu, do que existiu um container, você consegue rodar, basicamente. O Raul fez um vídeo sobre isso, não fez, Raul? Rodando o AUR no Fedora, não foi alguma coisa assim? Na verdade, é tanto vídeo que eu já fiz que eu já não tava lembrando mais. Mas sim, fiz. Não lembro pra quê, mas eu fiz. Eu fiz sim, eu mostrei o repositório da AUR todo no Fedora, no caso, mas nesse caso era do AUR no Fedora, mas você pode acessar qualquer repositório em qualquer distribuição. Mas eu tô aqui pra defender um pouco, só um pouquinho, o Edge. Porque pelo menos do meu lado, psicologicamente falando, eu sei que tecnicamente a história é outra, mas psicologicamente me parece muito dar matar uma formiga com uma bazuca. Assim, instalar um container de um sistema inteiro para poder instalar uma aplicação. E eu tenho também outra questão que as duas vezes que eu tentei usar a Distrobox, eu não consegui fazer o DaVinci Resolve funcionar, e do jeito que eu faço ele funciona. Então, pra mim, eu não tô mexendo por isso, porque tá funcionando assim, então tá bom. Quando eu tentei mudar, não foi, então mandar falei, aquele meme do You need to get good, you're not good enough. Então não consegui ficar good enough, ficou do jeito que tá, mas eu entendo. Eu acho que se eu fosse migrar pro Basite, eu acho que a única grande coisa que eu ia ter esse embate é justamente com o DaVinci Resolve, que eu ia ter que dar um jeito de fazer funcionar no Distrobox. Eu tenho ele instalado, que funcionar ele funciona com NVIDIA e tudo, inclusive. E de resto, acho que 90% dos aplicativos que eu uso é tudo Flatpak, então funciona em qualquer lugar. Tanto que eu saí do Fedora aí pro Osorium OS não foi tão difícil por causa disso. Foi eu reacostumar com o comando, né, porque eu usava DNF, basicamente, porque de resto foi tranquilo. Mas eu tenho essa minha modesta perspectiva, eu concordo com você, tipo, é meio que você usar uma ferramenta de muito técnica, de alto nível, para resolver um problema que deveria ser comum, que é instalar um app, nesse caso, né? Essa aqui é mais uma possibilidade do que uma obrigação, porque se o DaVinci fosse um app image normal, ou um Flatpak, melhor ainda, talvez, se fosse um Snap, que fosse, sei lá,
Se fosse uma forma... Calma lá Snap também. não, deixa eu... Fui muito longe. Não exagera. Não Tá, exagera. mas um Flatpak ou um Web Image da vida, acho que já resolveria o problema, sabe? Como eu disse, é mais uma coisa da própria Blackmagic. No momento, essa possibilidade não existe e ele precisa ser instalado daquela forma com bibliotecas, etc. E uma das vantagens de você usar o DistroBox, o DaVinci Box, em particular, essa tecnologia, é que todas essas dependências e tal, elas são satisfeitas. Então, você meio que só instala. O que eu fiz aqui, eu acho que eu instalei com o Linux Toys na época, o DaVinci, foi utilizar o script lá, né, do Linux Toys. Depois que eu fui descobrir que tem o UJust, que faz a mesma coisa, mas usei isso e basicamente coloquei o meu serial do DaVinci Studio off to the races, como se diz assim. Já comecei a poder trabalhar com ele se eu quisesse. Foi menos trabalhoso do que instalar no Pop, por exemplo, onde eu precisava instalar as dependências. Eu sei resolver esse problema, mas em termos de quantidade de trabalho para rodar esse DistroBox, o DaVinci Box aqui, e eu ainda fiz um backup desse container, acho que, pô, legal. Eu tive um problema com outro aplicativo, na real, com o InSync, que é aquele negócio para sincronizar o Google Drive do Linux. Eu instalei ele como pacote em layering. Decidi fazer dessa forma. A minha experiência rodando ele dentro do DistroBox não foi muito satisfatória. Ele demorava um pouquinho para iniciar porque ele tem que iniciar o container. Isso não é tão problemático assim se você vai abrir o programa e vai deixar ele aberto, porque uma vez que o container está iniciado, ele é instantâneo, igual é no sistema, porque um container é isso, é tipo o mesmo sistema com um overlap de pastas e arquivos e tal. Mas para funcionar bem, eu acabei utilizando ele dentro no overlay do sistema imutável. Esse foi o meu grande... Esse é um dos problemas, eu posso dizer. O DaVinci é subótimo, poderia ser instalado via Flatpak e coisa assim. Mas aqui é tipo escolher com qual dor de cabeça você quer lidar. Ou com o DaVinci Box ou instalar resolvendo dependência. Aí vai de você. E o meu problema com DNS locais. Fora isso, acho que eu não encontrei nenhum outro grande problema com o Basite. Que, de novo, são problemas que a gente enfrenta porque o nosso uso do computador não é comum. Ele não é normal, assim. Vamos pegar um exemplo aqui do próprio Linux, tipo a Luana. Se você instalasse um Basite para a Luana, nenhuma das ferramentas que ela precisa seria impactadas por essas coisas que a gente citou aqui. Ou, sei lá, a minha mãe aqui que usa o PC só para entrar no Facebook, no Instagram e para responder e-mail. Nada. Abre o Chrome e seja feliz, entendeu? Me trazendo uma lembrança que é interessante de compartilhar. A Luana usa o Pop! OS 2204 LTS, que é a mesma versão que eu uso, que simplesmente instalamos lá anos atrás, ela resistiu a usar o tiling e agora não vive sem. Basicamente, esse é o resultado. Mas eu configurei o computador de uma forma que eu já nem lembrava mais, e agora que você falou, eu acabei me lembrando dessa ocasião, que se assemelha muito com características que existem em algumas distribuições imutáveis, porque eu fiz o setup do computador dela utilizando o Time Shift, que faz backups e snapshots constantemente, e é o Pop! OS, então tem aquela opção de reinstalar sem desinstalar dentro do sistema, e eu configurei as atualizações para rodar automaticamente, porque ela não faz isso. Luana, faça isso. Atualize o seu computador. Segurança é importante. Mas ela não lembrava de fazer isso simplesmente. Então eu fiz uma automação geral do negócio que cuida dela. Se alguma coisa der errado no computador, eu subo a cópia de segurança e não é exatamente isso que uma distribuição imutável faz. Sabe? Seria uma bela de uma solução, pensando bem agora. Que conhecimento que as pessoas podem tirar desse papo todo que a gente teve sobre distros imutáveis aqui, além do fato de que eu não tenho defesa do porquê que eu não gosto do DaVinci Box. O conhecimento que a gente pode tirar Te mando a receitinha do remedinho depois. É que, assim, as distros imutáveis, elas são tão boas quanto qualquer distro seria no seu computador. E se você é um usuário que naturalmente já não configura muita coisa, ela provavelmente tem muito mais benefícios do que uma distro convencional para você. Sabe? Se você pegar um Debian e pegar um Debian talvez não seja um bom exemplo. Você pega o Zorin e um Basite, que são distros mais próximas, assim, sabe?
provavelmente para uma pessoa que só quer sentar e usar, o Basite tem mais benefícios, inclusive de recuperar em casos de problemas do que um Zori, que já é uma distro muito boa nisso, diga-se de passagem. Ela já é extremamente pronta e confiável para que se der problema seja mais fácil de configurar. E eu acho que para esse público o Basite é mais fácil ainda. Então tem isso. E para a gente, nem tanto. Mas, como eu disse, a gente não serve de exemplo para isso, na maioria dos casos. Né? Talvez a gente faça parte de um demográfico muito específico, justamente. Mas olha, o meu conselho como um resistente a essa tecnologia e alguém que está pesquisando até hoje sobre como resolver DNS local dentro desse sistema, é que, assim, cara, se você gosta de fuçar dos sistemas, não seja preconceituoso com esse tipo de coisa. Teste. Tipo, antes de você achar que tudo vai dar errado, que nada vai funcionar, tente usar. Faça exatamente a experiência que eu fiz. Faça um dual boot se você tiver um SSD sobrando ou um outro computador, tenta instalar até numa VM e tal, mas eu acho que se tiver num computador regular, a experiência vai ser mais interessante, que muitas das otimizações de performance que o Basite tem vão aparecer justamente num hardware de verdade. E assim, só precisa mudar a mentalidade sobre algumas coisas. Se você for instalar aplicativos, Flatpak, use a lojinha de aplicativos do Basite, que é o Bazar. Abra ela, instala tudo que você precisar por ali. Se não tiver ali, existe um App Image. Se existir o App Image, use o App Image. Se quiser gerenciar os App Images, use o Gear Lever. Tem vídeo no Linux Labs a respeito dele também. Vai ajudar bastante. Se não tiver essas opções aqui, dependendo da aplicação, você tem algumas opções aí. Se for o DaVinci Resolve, você tem os comandos UJust, que vale a pena explorar. Tem o Linux Toys, que você pode explorar também. Se for uma outra aplicação, linha de comando, o Vim, ou algum outro software de linha de comando que você queira utilizar, que porventura não está pré-instalado no Basite, utilize o Brew, que é o mesmo que se usa no macOS. Esse vale um vídeo, inclusive. Eu pretendo explorar ele no futuro, ou talvez no Labs, ou alguma coisa assim. Utilize o Brew, antes de mais nada, porque ele coloca os aplicativos num diretório escrevível, digamos assim. Se nada disso funcionar, você ainda tem os layerings para instalar pacotes RPM como se fosse no Fedora. Então, RPM é o string install pacote que você queira. E eu acho que isso cobre a maior parte das coisas. Se nada disso ainda funcionar, ainda tem os distrobox, e aí você instala os pacotes das distros, tipo do Arch. Eu estava rodando o EA dentro do distrobox no Arch Linux, por exemplo, então eu tenho acesso ao R inteiro. Eu posso dar um EA S Google Chrome, por exemplo, puxo ele lá do repositório do Arch, que na verdade é um Deb compilado já, né? E dentro do distro shelf, no caso do Basite, eu posso exportar ele aparece no menu como um ícone, vai aparecer tipo Google Chrome on Arch, e aí você abre o aplicativo normalmente. Então, tem N formas de você contornar situações. Pode ser que você seja como o Ed estava descrevendo, assim, simplesmente eu não me sinto confortável ainda nesse ambiente e eu acho que é perfeitamente compreensível, aceitável esse tipo de coisa, por isso que existem tantas opções, que bom. Mas eu acho que dizer que é ruim antes de testar na prática ou antes de um rollback salvar sua pele é cedo demais, sabe? Acho que o público que o Basite tenta mirar, apesar dele ter várias variáveis assim, é um público bem claro, assim, né? Eles se vendem como essa distro gamer, com um foco bem grande em chupinhar um público que está interessado no SteamOS, mas não tem como instalar um SteamOS hoje, que eu acho que é uma galera que curte muito essa pegada de console, de coisa pronta, né? Instalei, apertei o botão de power e vou viver minha vida. Então, faz sentido. Se você se identifica com isso de quero apertar o botão e usar, sem me preocupar com muitas coisas, cara, distros imutáveis como o Basite, como tantas outras tem. O Silverblue, né, que a gente acabou não falando tanto, do lado Fedora, Red Hat da tecnologia, né, a gente falou mais das filhas do projeto Bluefin, mas tá tudo ali, né? Assim, um outro nicho de pessoas completamente do outro lado do espectro, que eu acho que pode se beneficiar, e que eu vejo muita gente falando, que são especialistas, justamente. Galera de DevOps adoram o Bluefin por algum motivo. Eu acho que é pelas mesmas características que o Basite tem, mas essa coisa mais para desenvolvimento e computação em nuvem. Então, tipo assim, em geral, vale a pena experimentar. Se não funcionar para você,
volta pra disso que você tava, pô. É tudo de graça. A gente conseguiu explorar muita coisa, mas nem de longe é tudo que se tem para falar sobre imutabilidade. Talvez a gente traga mais para frente outros episódios falando sobre isso, para falar de coisas mais técnicas, de como que elas são implementadas de fato. Mas eu acho que só essa conversa que a gente teve aqui já ajudou a derrubar algumas das barreiras, né, alguns dos mitos, ou talvez dos entendimentos falhos que as pessoas possam ter sobre como que a imutabilidade funciona nos seus computadores, nos seus equipamentos. E agradeço meus companheiros aqui, Raul Craveiro e Jonathan Simeone, que participaram desse episódio com a gente. Temporada 2026 do Geocast aí bombando em todas as plataformas. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Siga a gente aí nas mídias que você costuma usar para consumir os episódios do Geocast. E se nada mudar, se as coisas continuarem imutáveis como são, a gente se vê, meus amigos, no próximo episódio do Geocast. Valeu. 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 Esse programa não seria o mesmo sem as suas piadas, tio.